Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Iniciamos o pequeno expediente, chamando os seguintes oradores. Deputada Janaína Pascoal. Tenha tempo regimental, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas que estão na casa, os funcionários todos, as pessoas que nos acompanham. Na verdade, eu tenho vários temas aqui. O primeiro diz respeito a uma obra que aparentemente, digo aparentemente, porque é a sensação que dá, mas pode ser que eu esteja equivocada, está abandonada. É uma obra que, teoricamente, levaria um monotrilho do bairro do Morumbi ao aeroporto de Congonhas. Quando nós passamos ali, nas proximidades dessa obra, existem pilares gigantescos, não sei se o nome técnico é esse, mas seriam suportes para os trilhos sobre os quais passariam ou passarão os monotrilhos. Quando a gente olha, a sensação que dá é que um grande trecho da obra está pronto. E aí existe um outro trecho com vários desses pilares, que forma assim um quadradão, que dá a sensação de ter sido abandonado. Pela a espessura desses pilares, assim, a robustez, fica bastante evidente que se gastou muito dinheiro naquela construção. E nós temos uma situação de dificuldade de locomoção, ou seja, a obra é uma obra importante. Eu solicitei ao pessoal do gabinete, também à liderança, que procurasse definir quanto já foi gasto naquela obra. E a informação que nós conseguimos acessar, primeiro é de que houve uma impugnação, existe alguma discussão judicial em torno daquela construção, e uns documentos, pelo menos os que eu já analisei, mostravam um gasto em torno de 70 milhões, e há outros documentos, dando a entender que se gastou muito mais. Eu ainda vou solicitar outras documentações para tentar entender quanto é que se gastou naquela obra e, depois de obter todas as informações possíveis numa pesquisa individual, eu vou oficiar o secretário em exercício na pasta dos transportes. Mas eu já registro aqui a minha preocupação com uma obra daquela magnitude, aparentemente parada, correndo o risco de ficar velha. Porque a gente sabe que uma obra pode ficar velha quando ela não tem a continuidade imediata no tempo. Os materiais podem perder a sua validade, dependendo do tempo que se demora para dar continuidade a uma obra, pode-se já não conseguir mais materiais que sejam compatíveis. Então, eu tenho medo que aquilo tudo ali se perca. E é uma obra gigantesca. Então, já solicito à presidência que envie essa minha, que na verdade não é bem uma manifestação, é um questionamento, a pasta que cuida dos transportes. Eu sei que o secretário está afastado, mas tem um secretário em exercício, para que, se possível, nos informe sobre o que está acontecendo, por que tanto tempo para terminar essa obra, de fazer o monotrilho sair do Morumbi e chegar em Congonhas. As informações na imprensa dão conta de que essa obra era para ter sido inaugurada na época da Copa. Então, já são anos aí que, teoricamente, nós estamos aguardando o término dessa construção. Ela já está bastante avançada, então já se gastou muito dinheiro. O mínimo que a população tem direito
é de ter as informações precisas sobre o que foi que aconteceu, sobre o que está acontecendo e qual é o plano dessa obra ser finalizada. Eram vários temas, eu vou ter que me inscrever novamente, presidente, para poder falar sobre os demais. Muito obrigada. As notas serão encaminhadas, nobre deputada, para a secretaria e para quem Vossa Excelência solicitou, tá bom? Seguindo a lista de oradores, com a palavra, nobre deputado Castelo Branco, nobre deputado Jorge Wilson, solicito, nobre deputado Douglas Garcia, que assuma a presidência. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer o uso da palavra o nobre deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, venho essa tribuna hoje para falar de uma situação extremamente emblemática. Cumprimento aqui o público presente, o público da TV Alesp. Senhor presidente, quero falar hoje sobre o tão conhecido, tão emblemático, como já falei, Rodoanel. E ouso chamá-lo de roubo-anel. 13 anos de promessas, senhor presidente. 13 anos de promessas. E hoje estivemos vendo no Bom Dia São Paulo uma reportagem que demonstra o descaso dos governos do PSDB. E vamos ver um pouquinho a matéria, para ver exatamente o descaso com 482 famílias que aguardam a sua moradia, que foram remanejadas para a construção do Rodoanel, e até agora eles ainda estão recebendo aquele chamado auxílio aluguel. Famílias da Grande São Paulo aguardam uma casa própria depois que suas comunidades foram desapropriadas para a construção do trecho sul do Rodoanel. Exatamente aqui no viaduto Armando Salles, que liga a cidade de Itapecerica da Serra à cidade de São Paulo, a capital paulista. Esse viaduto aqui passa por cima exatamente do Rodoanel, ó. E nesse gramado central ficava a Chácara São Jorge, onde moravam cerca de 40 famílias, isso em 2007. E pessoas que moravam aí há cerca de 10 anos, até mais do que isso. Temos, inclusive, 2 representantes deles aqui. A Dersa chegou aqui, a Dersa é a empresa do governo do estado responsável pela construção do Rodoanel. Chegou aqui e disse, vamos fazer o Rodoanel, isso aqui é o trecho sul do Rodoanel, precisamos desapropriar a área. Até aí tudo bem, uma obra importante para São Paulo, né? E eles tiveram que deixar suas casas para procurar uma outra casa. Receberam a promessa de que receberiam uma moradia em 2 anos. 13 anos depois, nada disso, por enquanto, aconteceu. Esse tempo, alguma promessa, dessa conversa com vocês, promete alguma coisa? Como é que vocês estão se sentindo, depois de 13 anos? Praticamente, nós estamos aí com a mãos atadas. Eles não prometem nada, não falam mais nada com nós, só tiram nós daqui, só removeu nós, e até agora, nada. E esse valor de R$450 é pago todo mês? Não pode falar que tá atrasando 3 meses, então nós temos que ficar cobrando eles direto. Elias contou pra gente que paga hoje um aluguel de R$650, tem que pôr a mais do bolso dele para pagar o aluguel. Nós fizemos um cálculo rápido aqui, a inflação nesse período, né, de 2007 a 2020, 13 anos, foi de 100% segundo um dos índices, ou seja, esse valor de R$450 deveria estar hoje, se fosse reajustado pela inflação, em R$900, o dobro. Na época o aluguel era bacana, né? Dava para pagar uma moradia. Hoje não dá mais. Não dá mais. A situação aqui em Itapecerica não é uma situação isolada, né? Chácara São Jorge e Jardim Campestre. Em Mauá tem a mesma situação, com mais famílias ainda. Em São Bernardo, a mesma estratégia da Dersa, né? Desapropriação de áreas para a construção do trecho sul. O trecho sul do Rodoanel está funcionando faz tempo. Foi inaugurado em 2010. Liga as rodovias Regis Bittencourt, Anchieta, Imigrantes, e tem 57 quilômetros de extensão. Para a construção desse trecho, foram necessárias várias etapas. Entre elas,
a desapropriação dessa área aqui, conhecida como Jardim Oratório, que fica na cidade de Mauá, região metropolitana de São Paulo. Na época, milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e procurar um outro lugar para morar. O problema é que mais de 10 anos depois dessa desapropriação, muitas dessas famílias ainda não conseguiram um acordo e continuam numa situação indefinida. Senhores deputados, lembram da Dersa, que foi extinta nessa casa? Não com meu voto. O que nós queríamos mesmo era a CPI da Dersa, para investigar Paulo Preto, para investigar os inúmeros desvios de corrupção. Está aqui. Ministério Público Federal denuncia 14 pessoas por desvio de 625 milhões na obra do Rodoanel. Serra vira réu de corrupção nas obras do Rodoanel. Alckmin teria recebido mais de 10 milhões em desvios de recurso público do Rodoanel. E por aí vai. Dória vai retomar o Rodoanel com gastos extra de 1,7 bilhões, senhores deputados, senhoras deputadas. Só para vocês entenderem para onde foi o dinheiro que deveria atender as famílias, que deveria indenizar as famílias e dar moradia para elas. Promotor pede o bloqueio de 5,4 bilhões de Alckmin e Goldman. E assim vai, desapropriações que custaram mais de 1000%, 1,3 bilhões. E por isso é que esse pessoal de Mauá, moradores de Itapecerica da Serra, moradores de São Bernardo do Campo, estão hoje recebendo R$ 450 de auxílio ao aluguel, e o governador, sabe lá para onde foi o dinheiro do Rodoanel. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, gostaria de chamar o nobre deputado Itamar Borges, nobre deputado Delegado Lim, nobre deputado Rodrigo Gambale, nobre deputado Major Meca, nobre deputado Alex de Madureira, nobre deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Solicito ao nobre deputado Márcio Nakashima que assuma os trabalhos aqui da presidência. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, ontem nós tivemos uma vitória importante no Senado Federal, com a aprovação agora sim definitiva do Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e de valorização agora dos profissionais da educação. O projeto tinha sido aprovado, era a famosa emenda 15 de 2015, da deputada federal do DEM, inclusive, professora Dorinha. Essa emenda foi aprovada, ela foi de iniciativa do próprio Legislativo desde 2015. Essa emenda se tornou quase que um consenso dos vários segmentos educacionais. Ela foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados e ontem foi aprovada no Senado Federal em 2 votações e sem nenhum tipo de alteração, exatamente como nós queríamos, incluindo agora os profissionais, todos os profissionais da educação no Fundeb, porque até então só os professores, só o magistério estava contemplado, agora houve uma ampliação. Isso significa que os servidores do quadro de apoio escolar serão contemplados, as auxiliares de educação infantil que não conseguiram ainda ter o reconhecimento, o enquadramento na carreira do magistério ou a transformação dos seus cargos. Então, houve um avanço em relação a esse tópico. Também nós avançamos do ponto de vista do aumento da contribuição da União, que passa de 10% para 23%, que, na verdade, nós queríamos 40%. Essa era a reivindicação feita por amplos setores educacionais do Brasil. Mas nós, em relação aos 10%, foi um avanço até que significativo, investir 23%, ou seja, o governo federal dando a sua contribuição de 23%, porque só os estados e municípios que praticamente colaboravam com
com um peso maior nas receitas do fundo contábil, que é organizado por estado, pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Então, avançamos nesse ponto também. Quero ainda destacar, senhor presidente, acho que um avanço muito significativo foi o fato de que agora o Fundeb está incorporado na Constituição Federal. Nós não vamos mais ficar dependendo de um prazo para ser aprovado, porque ele vence agora, o prazo dele vence no dia 31 de dezembro de 2020. Por isso que nós tínhamos a urgência da sua aprovação, porque se ele não fosse aprovado, nós ficaríamos praticamente sem o financiamento da educação básica brasileira, da educação infantil, das creches, da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio, de educação de jovens e adultos, do ensino técnico e tecnológico. Seria um desastre total a não aprovação do Fundeb a tempo. Então, esse foi um avanço importante, porque agora nós não vamos mais necessitar, né, dos humores dos governos de plantão e nem do próprio Congresso Nacional. Nós também derrotamos propostas que foram apresentadas e foram rejeitadas, sobretudo na Câmara dos Deputados, em relação à inclusão nos gastos da educação de aposentadoria, de pensão. Isso é proibido por lei, pela LDB, pelo artigo 70, inclusive, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Né? Não se pode colocar na conta da educação, no gasto, no investimento, porque para nós a educação não é gasto, a educação é investimento em manutenção e desenvolvimento do ensino, gastos que não são da área da educação, como programas sociais, programas suplementares da educação, mesmo alimentação, e tantos outros programas suplementares que são importantes, que devem ser oferecidos pelo Estado, mas não financiados com o dinheiro da manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, queriam colocar aposentadoria, pensão, isso foi retirado ainda na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos também retirar o voucher, queriam incluir voucher no Fundeb, isso foi retirado, ou seja, a transferência de dinheiro público para escolas particulares. É um perigo, como aconteceu aqui, deputado Jorge Camargo, na Prefeitura de São Paulo. Vossa Excelência estava lá no dia da votação, nós dois acompanhamos aquela famigerada votação que a Prefeitura de São Paulo vai transferir dinheiro público da educação infantil para escolas particulares com fins lucrativos. Foi o que aconteceu aqui com o prefeito Bruno Covas. Isso é um retrocesso, né, imenso. Para nós é proibido, nós judicializamos, inclusive, essa questão. Então, para concluir, senhor presidente, foi uma vitória importante ontem, do ponto de vista do financiamento da educação pública brasileira, aprovação do Fundeb. Inclusive, só para concluir, também nós aprovamos o famoso CAC, que é o custo aluno qualidade, que era uma bandeira histórica que nós tínhamos há muitos anos, e esse item também foi aprovado no novo Fundeb. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo a fazer o uso da palavra é o nobre deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os pares aqui presentes, cumprimentar os policiais militares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, servidores públicos, aqueles que nos assistem através da Rede Alesp. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna hoje para me posicionar contra o substitutivo que foi colocado ao PL 399/2015 por duas razões. A primeira é que eu concordo 100% que não existe hoje um controle sobre a legalização, a liberação do cannabis para uso medicinal. E o segundo, porque também foi um pedido feito pelo líder do PTB aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Campos Machado, que também segue exatamente a mesma linha que eu neste sentido. É um deputado que sempre lutou contra a legalização da maconha
no nosso Brasil. E nós entendemos que a forma com que foi colocada no Congresso Nacional, através do substitutivo ao PL 399/2015, que é do deputado federal Paulo Teixeira, e lembrando aqui que o deputado federal Paulo Teixeira é um desocupado, verdadeiro desocupado, ele estava aqui no dia 4 de junho, foi uma quinta-feira, quando deveria estar no Congresso Nacional trabalhando em prol da população do Estado paulista, estava aqui incentivando as pessoas a registrarem boletim de ocorrência contra mim. Então, um deputado federal, para vir até o estado de origem onde foi eleito, em pleno expediente, em pleno dia útil, em que deveria estar em Brasília trabalhando, resolveu estar aqui fazendo nada, né? Um verdadeiro desocupado. Não me surpreende que esse deputado venha defender o uso de cannabis de forma medicinal sem nenhum controle. Por quê, senhores? Porque isso dá uma grande margem, um grande passo, um cavalo de Troia para a legalização das drogas no Brasil. E para quem diz que maconha não leva a esse tipo de coisa, para quem diz que maconha não destrói vidas, para quem diz que maconha não traz a oportunidade para que os jovens venham utilizar outros tipos de droga, está muitíssimo enganado. Como muitos deputados aqui sabem, eu nasci e fui criado em uma favela na zona sul da cidade de São Paulo, mais conhecida como Buraco do Sapo. Vim de lá, sim. É uma região que fica no bairro de Americanópolis. Conheci muitas pessoas ao meu redor que foram criadas e, infelizmente, através da utilização de drogas como a maconha, conheceram outras drogas piores e hoje estão atrás das grades. Sim, senhores, eu sei que a vida é feita de escolhas. Eu sei que nós não podemos fazer com que uma pessoa seja utilizada como exemplo para estabelecer um parâmetro e criar leis proibitivas, tirando o direito e a liberdade dos demais. Entretanto, não é isso que a droga faz. A droga, ela não traz benefício a absolutamente ninguém. Prova disso a quantidade de jovens que, infelizmente, estão no mundo do crime graças a isso. Então, eu venho aqui a essa tribuna hoje me posicionar contra o substitutivo ao PL 399/2015, que foi lá levado pelo deputado Paulo Teixeira. Entendo que não é o momento ainda de nós trazermos esse debate ao Brasil, porque o Brasil não está preparado. O Brasil não é um país que está preparado para ter esse nível de debate, muito menos controle, porque a quantidade de pessoas que vão utilizar desse artifício para tentar enganar dizendo que estava fazendo plantação para uso medicinal, não está escrito. Então, eu venho aqui me posicionar contra isso, parabenizo as ações de todos os deputados que estão se posicionando contra esse substitutivo e solicito ao senhor presidente da Câmara dos Deputados que não venha pautá-lo, trazê-lo no seu imediato arquivamento, para que a luta contra as drogas e ações como o PROERD, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentre outras ações que eu tenho certeza absoluta que vão, sim, na mão em que o povo brasileiro leva, que é a saúde, que é o bem-estar e que é a segurança contra a utilização das drogas e, enfim, jogar os jovens no mundo do crime, venha ser cada vez mais combatida no Estado de São Paulo e no nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, próximo deputado a fazer uso da palavra é o nobre deputado Gil Diniz, o nobre deputado Adalberto Freitas, o nobre deputado Caio França, o nobre deputado Coronel Nishikawa, nobre deputada Carla Morando, o nobre deputado Tenente Nascimento, a nobre deputada Valéria Bolsonaro, o nobre deputado Edmir Chedi, o nobre deputado Luiz Fernando Lula da Silva, o nobre deputado Marcos Damásio, o nobre deputado Vinícius Camarinha, o nobre deputado Ed Thomas. Deputado, Vossa Excelência tem o tempo regimental para fazer o uso da palavra. Na presidência dos trabalhos, deputado Márcio, cumprimentar o deputado Douglas, deputada doutora Janaína,
professora Gianazzi, em nome dele cumprimentar todos os deputados da Casa, todos os trabalhadores, cidadãos do Estado de São Paulo. Uso esse momento aqui na Assembleia Legislativa. Há exatamente 6 meses, nós tivemos o primeiro caso de Covid. Foi isso. Há exatamente 170 dias, a cidade de onde eu venho, Presidente Prudente, e os municípios do Oeste Paulista, na sua grande maioria, estão fechados, esperando a decisão do arco-íris do Estado de São Paulo. Se é vermelho, se é laranja, se é amarelo, se é verde. E as pessoas que partiram, fica aqui sempre a nossa colocação de tristeza, de sentimento por vidas perdidas que não voltam. Mas também não voltarão CNPJs. Sonhos de empreendedores, de pequenos, médios, grandes, micros, que infelizmente não voltam. Eu fui convidado para estar em um manifesto logo mais 18h30 na minha cidade, perto da pizzaria Dona Oliva, mas eu estou aqui na Assembleia. Estarão ali donos de lanchonetes, restaurantes, de academias, há 170 dias fechados. O delivery não cobre, de forma nenhuma. São Paulo já está flexibilizado, o interior não. É difícil compreender o planejamento de cidades, infelizmente com mais mortes, com mais contágio, e outras com menos, as com menos fechadas, e as com mais abertas. Creio não ter política nisso. Tomara que não tenha política nisso. Mas a gente sabe da política que foi feita também nessa pandemia. Foi simples dessa forma. Fizeram política assim. Não protegeram a vida como deveriam fazer. Não protegeram a economia como deveriam proteger. E a quebradeira é total. Eu não posso estar lá com eles. Estou aqui. É o meu lugar de representação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas com certeza me farei representar. É muito, mas muito triste o enfrentamento nessa pandemia. Não foi um enfrentamento de frente. Não. Um líder não tem só um caminho, ele busca vários caminhos. Ele protege a todos em todos os caminhos. Eu tiro por base a minha região, que março não teve morte, abril também não, maio, e estávamos fechados. Porque essa foi a decisão. É claro que o pânico foi colocado. Covas abertas, hospital de campanha superfaturados, pacientes que existiam, mas não lotado como estava, de forma nenhuma. Esses já não existem mais. Não existem mais. Eu coloquei R$100 mil de emenda para a minha cidade, bem antes da pandemia, novembro para dezembro, nas emendas impositivas, para respiradores, a pedidos de profissionais da saúde. A minha cidade comprou, com os R$100 mil, 4 respiradores, e ainda sobrou dinheiro. Nós temos respiradores no estado de São Paulo que custaram R$600 mil, de um dinheiro pago, que o PDO fiscalizou, que ainda não retornou, e aí se distribuiu em todo o estado esses respiradores. Uma justificativa? Quem sabe? Para minha cidade, olha, vai ter que ficar na fase vermelha porque não tem leito. Não tem leito porque o Estado não mandou leito. E esse deputado e outros tinham pedido aqui, na voz e no documento, leitos de UTI, respiradores. Chegaram depois de 70 dias. Chegaram, pela metade.
sem monitor e sem traqueia. Prefeitos fizeram uma campanha e uma vaquinha para complementar o respirador mandado pelo Estado. Não está certo. Não fecha. Não é justo. Eu sei que acertos tiveram. Graças a Deus que tiveram. Mais vidas poderiam ter sido protegidas. Mas o projeto de calamidade pública, de gastar à vontade, dá a condição de dizer, olha, eu fiz pensando na vida, mas teve superfaturamento. Não era esse preço. Vai ficar por isso? Encaminhar, nós encaminhamos, não somente esse deputado e tantos outros aqui dessa casa. A gente espera pelo cumprimento não só da lei, mas que haja realmente justiça. Porque a gente é cobrado 24 horas por coisas que a gente não pode fazer. É legislativo, é fiscalizar, fazer leis. Não dá para autorizar obras. Não dá para obrigar a fazer a obra. Esse é o legislativo. É dessa forma. E aí a gente fica refém de um executivo. É muito injusto dizer que o parlamento, que é o maior representante de todos, só tem voz. Não tem caneta. Quem tem caneta é o executivo. Nós não podemos fazer projetos que inquiram aí gastos ao executivo. E a gente tem que bater palma para esses gastos. Encerrando, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Muitas vezes não é discurso, mas é um desabafo. Eu não nasci aqui. Eu fui colocado aqui. Não fui colocado pelo governador, por secretários. Tudo aquilo que a gente pediu não foi aberto mão. O Estado não abriu mão de nenhum imposto. E o que é ruim pode piorar bem breve, já em setembro, das cobranças que estão chegando aí. Encerrando, de manhã hoje, só um alerta, eu vi. Me parece que a CMTU tirou o passe do desempregado. Ele está sem passe para procurar um emprego. É desumano, é insensível, é simples desse jeito. Obrigado pela atenção. Muito, mas muito obrigado. Não tem nenhum dono da verdade aqui, pelo contrário. Uma pessoa que gosta de ouvir para poder aprender. Quem ouve mais, realmente erra menos. Governador, quem ouve mais, erra menos. Bom, o próximo deputado a fazer uso da palavra é a nobre deputada Marta Costa, deputado Daniel José, deputado agente federal Danilo Balas, nobre deputado Teonilo Barba, nobre deputado Sebastião Santos, a nobre deputada Letícia Aguiar, o nobre deputado Frederico Dávila, o nobre deputado Sargento Neri. Pela ordem, senhor presidente. Só uma comunicação rapidamente com a anuência do Neri. Eu esqueci de cumprimentá-lo. Eu o vi na TV Record. Eu vi sua dor. A sua dor e da sua família não é de hoje. Ela será permanente, infelizmente. Essa dor não vai passar. O assassino da sua irmã, que foi solto porque está com rinite. Então, fica aqui sempre o meu sentimento. Mas um sentimento maior, que é o sentimento do PDO e de todos os deputados dessa casa. Da justiça que eu falei agora há pouco, e que não está sendo feita. A gente espera pela divina. Ela não tarda, tenha certeza disso. O senhor receba um abraço fraterno, carinhoso, porque eu sei do seu trabalho, porque a gente conhece a sua família. A dor dessa perda irreparável, mas a dor maior da impunidade. Grande abraço, deputado Márcio Nakashima. Muito obrigado, deputado. Eu convido o nobre deputado Douglas Garcia para assumir aqui essa presidência. Já entrou na lista experimental? O Nery não vai falar, não?
Iniciando a lista dos oradores inscritos na lista suplementar. Nobre deputado Sebastião Santos. Nobre deputado Delegado Lim. Nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Nobre deputado Márcio Nakashima. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhora deputada, senhores deputados, senhor presidente, funcionários dessa casa, PM, e a todos que nos acompanham através do sinal gerado pela TV Alesp. Quero agradecer ao nobre deputado e amigo Ed Thomas pelas palavras. Muito obrigado, deputado. Vossa Excelência não sabe o quão difícil é receber essa notícia que nós recebemos na tarde de ontem, saber que um assassino condenado em primeira, em segunda instância, tendo seu trânsito julgado, por uma morte tão brutal, tão monstruosa, está sendo liberado e vai para casa porque alegou que está com rinite, está com depressão, está com pressão alta e não pode ficar na cadeia. Lamento, e lamento profundamente, porque nem essas alegações que o assassino, o criminoso fez esse pedido à vara de execução criminal, não é por isso, não é pelas alegações que ele está sendo liberado. É pela morosidade no julgamento deste pedido. O senhor doutor Misael, e aí eu quero abrir aqui novamente o meu repúdio também à OAB, porque a OAB passaram-se 10 anos da morte da minha irmã Mércia, e lá, quando tudo aconteceu, eu, minha família, representamos o doutor Misael, pedindo a suspensão do seu registro e a cassação, expulsão deste criminoso trajado de advogado do quadro dos profissionais da OAB. Quadro esse que, no Código de Ética da OAB, para você adentrar a esta instituição, precisa ter uma conduta ilibada, precisa ser uma pessoa que não tenha máculas na sua história de vida, mas me parece que depois que entrou pode fazer tudo. E 10 anos se passaram, para quem quiser fazer uma busca, só entrar no site da OAB e digitar o nome do Misael, e lá vai estar constando como advogado regular nesta instituição. Quero aqui também deixar a minha total reclamação e o meu repúdio ao Tribunal de Justiça, né? Até trouxe aqui, não sei se a TV chegou, se meu pessoal caminhou, está aqui, olha só. Esse é o mês do Agosto Lilás. É o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E um assassino, um homicida, que matou uma mulher, está indo para a rua porque o prazo para o julgamento de um pedido passou. A deputada doutora Janaína, ele entrou com um pedido de prisão domiciliar, porque isso virou moda entre os criminosos, entre os bandidos, de que a cadeia é um local inóspito, né? E a pandemia, o coronavírus é um vírus, como o é, letal, agressivo, caso contaminado lá, ele teria poucas chances de vida. Então, isso virou uma moda entre os presos para poder sair, fugir da cadeia, fugir daquele ambiente de pena que eles devem cumprir.
E ele entrou com esse pedido em março, logo no início da pandemia. Passado todos esses meses, o pedido dele não foi julgado. E ele, de forma técnica, astuta, seus advogados entraram com HC no Tribunal Superior de Justiça, onde o tribunal notificou, intimou aqui a vara da execução criminal para que julgasse o processo. E a vara quedou-se inerte, permaneceu inerte. Novamente foram notificados e novamente, e aí com prazo de 5 dias para se manifestar, novamente permaneceram inertes. E aí, foi concedida uma liminar para que ele, em favor do criminoso Misael, para que ele vá para casa, cumpra a sua pena de forma domiciliar. Lembrando também que o processo está maduro, doutora. Ele está pronto para ser julgado desde o dia 21 de julho do mês passado. É simples. Essa liminar ela pode perder os seus efeitos se aqueles juízes que lá trabalham na vara de execução criminal forem trabalhar. É só ir lá e julgar. E, negando esse pedido de prisão domiciliar, perde-se o efeito desta liminar e o Misael volta para a cadeia, onde é o local dele, onde ele deveria e deve estar. É muito difícil a gente falar disso, falar de justiça e lutar nesse combate. Infelizmente, a violência contra a mulher só cresce, e quem deveria dar os bons exemplos, como é o Tribunal de Justiça, que faz campanha, não toma o devido cuidado e libera agressores, pessoas que matam mulheres por falta de trabalho. Fica aqui o meu repúdio a essas pessoas, ao tribunal, e dizer que nós não aceitamos, esperamos em Deus que essa decisão seja reformada e que o Misael volte para a cadeia. Porque da outra vez que ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi procurar o Fórum de Guarulhos, fórum esse, onde ele foi julgado e foi condenado para tentar reaver as suas armas. Ora, doutores, uma pessoa que está presa por homicídio, por que ele vai buscar as armas? Qual que é a intenção dele? Será que ele tem as melhores das intenções? Será que eu estou errado aqui? Ou nós estamos vivendo uma total inversão de valores? E a OAB? Até quando vai manter o doutor homicida no quadro de advogados? Lembrando que a minha irmã Mércia também era advogada. Lembrando que eu acho que a diferença que nós temos aí é que a Mércia não paga mais anuidade. Falo isso porque quando eu falei aqui nessa tribuna que ele permanece ainda ativo de situação regular, muitos advogados me escreveram: deputado Márcio, eu sofri sanção da OAB porque tive problemas financeiros e atrasei a minha anuidade. Eu sofri sanção por isso. Ora, OAB, sanção porque a pessoa tem dificuldade financeira em pagar a anuidade? Agora, quem mata continua de forma regular? É uma vergonha para esta instituição. Tenho certeza que não representa o espírito daqueles que lá fazem parte, dos advogados, dos bons advogados que lá trabalham, porque muitos foram solidários a mim e a minha família. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância no excesso aqui do meu prazo, da fala, mas eu não poderia deixar de externar toda a nossa revolta em relação a tudo isso que nós estamos passando nesse momento. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, pela lista suplementar, nobre deputada Carla Morando, nobre deputado Caio França, nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas presentes. O deputado Nakashima, receba também minha solidariedade. Eu fui membro do Conselho da Ordem por 2 gestões e houve situações em que foram analisados casos de advogados condenados. Eu lembro de um caso que era uma condenação por estupro, um outro caso, uma condenação por corrupção. Teve um caso também, se eu não me engano, de extorsão, e a pessoa não pode continuar, as pessoas, né, não puderam continuar advogando. Então, realmente, eu fico surpresa, né, com essa informação. Quando professora na USP, eu sou, mas estou licenciada por causa do cargo, eu cheguei a falar para os meus alunos que eu entendo que o bem jurídico vida no nosso país, ele é muito menosprezado, né, porque às vezes você consegue uma decisão até dura, quando está em jogo um outro bem jurídico, né, que é menos valioso do que a vida, e quando está em jogo o bem jurídico vida, nem sempre nós conseguimos, né, a reparação. Nem utilizo o termo justa reparação, porque é impossível reparar uma agressão como essa. Então, eu fico mesmo surpresa, entendo que isso acaba depondo contra a instituição, a advocacia. Também é muito complicado entender uma pessoa presa com a sua ordem ativa, né? Porque como é que faz para poder advogar? Então, receba a minha solidariedade pelo sofrimento da família, pela perda e por essa injustiça, porque também é muito complicado, né, o sujeito obter a liberdade porque não houve apreciação de um pedido. Porque, na verdade, na prática, conseguiu o que queria. Então, existe uma indignação por parte da família, por parte da sociedade, e ela é compreensível, porque a pessoa faz uma solicitação, entende-se que ela está submetida a uma coação ilegal, porque sua solicitação não foi avaliada, e, a bem da verdade, o efeito prático é o mesmo. Então, realmente, eu compreendo essa dor. Na condição de professora e também de advogada, quando fazia lá parte do conselho, eu falei, a gente não pode desmerecer a dor da vítima, a dor da família. Existe uma confusão, né? E muitas vezes a vítima não é acolhida, não é compreendida em sua dor. Não raras vezes, né, é maltratada por supostos defensores dos direitos fundamentais. Eu sempre digo que direitos fundamentais são de todos, né? As pessoas presas, as pessoas acusadas, as pessoas que nunca se envolveram em nenhuma situação, as pessoas inocentes acusadas injustamente, principalmente as vítimas e seus familiares, os policiais, os agentes públicos. Então, assim, receba a minha solidariedade, não só como cidadã, como colega, mas como advogada. Vossa Excelência disse bem, né? Os verdadeiros advogados, aqueles que se importam com a justiça, eles não se conformam com uma situação como essa. Então, assim, o senhor receba mesmo essa solidariedade sincera, né, de alguém que praticou advocacia, deu aula de direito, foi membro da OAB, e eu vi situações, em termos de reprovabilidade, né, menos graves, em que o sujeito perdeu o direito de advogar, como num caso desse, não. Né? Então, assim, estou do seu lado, do lado da sua família. Né? Receba essa consideração. Nesse 1 minuto que me resta, eu queria pedir, se possível, a colega, ela não está presente, mas eu sei que a assessoria acompanha, a colega Marina Elô, se pudesse explicar um pouquinho melhor o que ela quer dizer quando ela sobe à tribuna e afirma que, se a lei que ela propôs aqui à nossa casa não for aprovada, a infância do Estado de São Paulo vai perder dinheiro. Porque 2 vezes a colega subiu aqui e disse que, se nós não aprovarmos o projeto dela, conforme apresentado, as crianças do Estado de São Paulo vão perder verba, vão perder dinheiro. Eu não tinha, até ontem, atentado para essa parte. Né? Quando eu apresentei a emenda aglutinativa, e os colegas que estão aqui no plenário, em sua grande maioria, assinaram essa emenda, eu tive por objetivo o texto mesmo, transformar um texto num texto mais seguro, mais claro, mas eu não tinha essa percepção do tal orçamento que a colega
menciona tanto. Vossa Excelência me concede 1 minuto, Excelência? Pode ser? Ocorre que na tarde de ontem, eu recebi a visita de um padre que veio também fazer campanha contra o projeto aqui na Assembleia. Até foi muito curioso, eu não conhecia o padre. O padre foi me visitar no gabinete, padre Bruno, e ele trouxe como principal argumento contra o projeto uma tal verba que ele diz que viria da ONU para implementar uma agenda, né, internacional no estado de São Paulo. Então, esse foi um argumento trazido pelo padre. Segundo o padre, quando a colega fala desse dinheiro, não é orçamento federal, não é orçamento estadual, não é o fundo da criança e do adolescente, que, de certa forma, já existe, né? Quantas pessoas, na hora de pagar seu imposto de renda, já não assinalam lá uma entidade que lida com criança e adolescente? Então, já existem esses recursos. Segundo o padre, quando a colega Marina fala nesses valores, tem a ver com valor que vem do exterior, com determinadas exigências. Como eu realmente não tenho essa informação, eu gostaria de pedir à colega, por meio da sua assessoria, que eu sei que acompanha, que nos esclareça, né? Em que medida este projeto tem a ver com recebimento de valores? Se é que tem a ver, em que medida tem a ver? Porque eu realmente não consegui compreender essa parte das manifestações da colega. Muito obrigada, senhor presidente. Continuando na lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, chamo o nobre deputado Carlos Genasi para fazer uso da tribuna. Deputado... Gostaria de fazer um requerimento para que a minha fala e a fala da nobre deputada Janaína fosse encaminhada para a OAB. Regimental solicita a taquigrafia que faça o encaminhamento do discurso do deputado Márcio Nakashima e da deputada Janaína Pascoal, se houver o consenso com o consenso da deputada, a Ordem dos Advogados do Brasil. Deputado Carlos Genasi, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobre deputado Douglas Garcia, senhores deputados e deputadas, telespectador da TV Assembleia, hoje o grande debate aqui da Assembleia Legislativa é, sem dúvida nenhuma, o PL 529, esse perverso e nefasto PL que desmonta o patrimônio público do nosso Estado, atacando a prestação de serviços públicos, principalmente para a população mais carente, para as camadas populares. E nós temos uma grande contribuição que eu gostaria de indicar, que é um texto publicado, um artigo publicado na revista Cult com o UOL, senhor presidente, que se chama Reforma Administrativa de João Dória, o projeto da indignidade. Esse artigo ele foi escrito pela procuradora do Estado de São Paulo, Márcia Semer, que também é a presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo. Além disso, ela é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo. Logo, uma pessoa altamente qualificada, uma grande jurista do Estado de São Paulo. E ela, o artigo, apresenta todas as contradições do PL 529, tanto as contradições técnicas, jurídicas e, sobretudo, políticas e sociais. Então, quero recomendar a todos os deputados e deputadas, está na internet, nós estamos divulgando esse artigo, porque ele é altamente pedagógico, ele é didático. Se alguém não entendeu a gravidade do PL 529, basta ler o artigo da procuradora e presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo, Márcia Semer, Reforma Administrativa de João Dória, o projeto da indignidade. E ela levanta vários pontos aqui, eu queria só rapidamente registrar alguns importantes sobre aspectos inconstitucionais do projeto de lei, que eu espero que a Comissão de Justiça rejeite esse projeto, levando em consideração exatamente o que diz, o que afirma a nossa procuradora Márcia Semer, em relação ao ataque, tão claro, isso daí, à autonomia universitária. O artigo 14 do PL 529 afronta assim, claramente a Constituição Federal, no que tange a garantia da autonomia universitária, que é uma conquista histórica
que nós tivemos, sobretudo na Constituição Federal, na Carta Magna, na Constituição Cidadã de 1988. Então, esse é um aspecto. Um outro importante é a securitização, que é algo muito grave, né, que é uma forma de alimentar o mercado financeiro com tributos públicos. Isso é uma antecipação de receitas, né, que é vendida para o mercado financeiro, praticamente a preço de banana. Isso é inconstitucional, né? Há um amplo debate em torno desse tema. E também, senhores deputados e senhoras deputadas, tem uma questão aqui gravíssima, que é sobre os fundos. Os fundos que serão sequestrados, serão confiscados, os fundos de reserva, não só das universidades, que isso já está muito claro para nós, dos amplos prejuízos para a pesquisa, para o ensino, para a extensão e para a ciência do Estado de São Paulo, das nossas 3 universidades e da FAPESP também, mas também o confisco dos fundos do TJ, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da própria Procuradoria-Geral do Estado. Esses fundos podem ser sequestrados pelo governo estadual, pelo governo Dória, prejudicando assim também a própria população no acesso à justiça. Vai ser mais difícil, porque você não vai ter recursos, né? Você vai ter uma diminuição dos recursos na prática do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da própria Procuradoria, como eu disse, que tem uma função importante de defender o Estado nos litígios. Eu só não concordo com as orientações e as interpretações da PGE em relação aos servidores públicos, que a PGE sempre emite pareceres contra os servidores públicos do Estado de São Paulo, mas nas outras áreas ela cumpre um papel importante. Então haverá, em outras palavras, está acabando o meu tempo, né, um prejuízo imenso nessa área de acesso à justiça, de defesa da cidadania, e sobretudo do acesso à justiça da população mais pobre, da população carente. São vários pontos que a procuradora Márcia, e doutora e mestre em Direito pela USP, apresenta aqui nesse artigo. Vou repetir aqui, é só procurar na internet, nas redes sociais, Reforma Administrativa de João Dória, o projeto da indignidade. Márcia Semer. Parabéns, Márcia Semer, pelo seu brilhante artigo pedagógico, didático, que explica para a população e para os deputados as reais e perversas contradições do PL 529. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista nos oradores inscritos no pequeno expediente, o nobre deputado Douglas Garcia não fará uso da palavra. Encerrado o pequeno expediente. Abrimos agora o grande expediente. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o nobre deputado Frederico Dávila, nobre deputado Coronel Telhada, nobre deputado Reinaldo Augusto, nobre deputado Adalberto Freitas, deputada Letícia Aguiar, deputada Carla Morando, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputada Adriana Borgo, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Marta Costa, deputado Edmir Chedir, deputado Carlos César, deputado Major Meca, deputado Daniel José, deputada Marina Elou, deputado Sargento Neri, nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Solicito ao nobre deputado Gil Diniz que assuma os trabalhos da presidência. Eu nem vou usar o tempo todo, Excelência, eu só queria dividir com os colegas uma preocupação que diz respeito ao desperdício de alimentos. Eu andei indagando algumas pessoas que trabalham em restaurantes, que trabalham em hotéis, né, sobretudo aqueles restaurantes e hotéis que têm buffets, ou rodízios, ou self-services.
E algumas dessas pessoas disseram, né, que quando, obviamente, nesse tipo de estabelecimento é impossível, né, tudo que está ali exposto ser ingerido, seja num almoço, seja num jantar. E aí disseram que quando as sobras, por medo de doar e sofrer algum tipo de responsabilização, o estabelecimento joga tudo no lixo. E aí eu perguntei para algumas dessas pessoas se os funcionários não poderiam levar para casa. E a resposta foi que não, que também haveria esse medo dessa responsabilização. Aí eu lembrei de uma postagem da deputada Carla Zambelli, a quem eu desejo aqui o restabelecimento, ela está com Covid, parabenizando o presidente por ter aprovado uma lei este ano, garantindo a doação de alimentos. Pedi para a assessoria levantar o histórico da lei, vi que foi um projeto do ex-presidente Collor de Mello, que o presidente efetivamente sancionou. E esta lei, né, difere um pouco da lei que existe aqui no Estado de São Paulo de 2003, porque a lei que existe no Estado de São Paulo, ela autoriza essa doação. E a lei federal, que foi sancionada recentemente, ela não só autoriza a doação, como ela deixa explícito que qualquer situação que advenha, né, ou possivelmente advenha, desse alimento doado, só implicará a responsabilização do dono do estabelecimento, ou seja, de quem doou, se houver dolo, né? Para quem não compreende, quando a gente fala em dolo, né, é quando existe uma má-fé. Você doar um alimento estragado de maneira deliberada, né, querendo causar mal na pessoa que vai receber esse alimento. Obviamente, se for um alimento envenenado, é uma situação até de um homicídio mesmo, ou tentado ou consumado. Então, a lei federal, ela exime de culpa, né, aquela pessoa que doa e, eventualmente, causa alguma consequência, mas tendo doado sem dolo, né, sem conhecimento de que o alimento teria alguma avaria. Né? Então, assim, por que eu estou trazendo essa questão? Porque eu entendo que nós poderíamos pensar, não digo eventualmente numa outra forma de legislação, né, mas em como incentivar os donos de hotéis no Estado de São Paulo, os donos de restaurantes, os donos de supermercados, a não jogarem fora, né, os alimentos que não são consumidos. Então, no caso dos supermercados, que a maior parte dos alimentos deve estar embalada, às vezes está perto da validade, obviamente, se for alimento já vencido, ninguém está aqui pedindo para doar nada que esteja vencido, fora de condições de consumo. No caso do supermercado, é mais fácil, porque você já tem tudo empacotado, né, mais simples. No caso de restaurante, de hotéis, de docerias, é um pouco mais difícil, porque já são alimentos para consumo. Mas eu penso que seria interessante, né, iniciar esse movimento, né, porque não tem sentido um restaurante por quilo, um restaurante self-service, um rodízio, né, terminando ali o horário do expediente, pegar aquela alimentação, né, eu que gosto de comer, uso a palavra maravilhosa, e jogar no lixo, entendeu? Nós temos que criar a cultura dessa alimentação ser distribuída. Se não para as pessoas que estão nas ruas, se não para aquelas que estão em abrigos, se não para aquelas que estão em instituições, pelo menos para os funcionários e seus familiares. Se cria uma sistemática de que, olha, sobrou, o funcionário sabe que não vai poder fazer a mais com o intuito de levar para casa, vai cumprir, né, aquele método estabelecido pelo estabelecimento. Agora, sobrou, leva embora. Não dá para conceber que comida assim, feita no dia, comida boa, seja jogada na lata do lixo. Então, eu divido com os senhores essa apreensão,
peço para que as pessoas que trabalham em estabelecimentos, que sejam gerentes de estabelecimentos, que tenham ideias, né? Ou que, eventualmente, tenham relatos. Porque eu sei que há casos assim, a pessoa sempre doou. Aí, de repente, alguém mal-intencionado aproveitou uma situação ou criou uma situação, promoveu um processo. Aí a pessoa disse, não dou mais, né? Melhor jogar no lixo do que ter um problema. Um concorrente inventa alguma coisa. Então, assim, eu queria fazer meio que um levantamento de como é que está a situação no estado de São Paulo, para que nós pudéssemos avaliar, né, a oportunidade de, vamos dizer assim, de atualizar a legislação estadual a esse respeito, ou criar uma campanha mesmo, né, essa conscientização. Eu, quando recebi a informação de que a comida era jogada fora, em alguns locais, eu realmente fiquei chocada. Eu fui criada daquele jeito que você não pode deixar uma garfada no prato. E o meu físico já demonstra que eu não deixo garfada nenhuma no prato. Mas, assim, eu fiquei meio chocada, entendeu? Eu falei, não, isso não pode acontecer com pessoas passando fome, com estabelecimentos com carência. Então, assim, eu divido essa apreensão e estou, assim, à disposição dos colegas para troca de ideias, né, para ouvir experiências da população. E, quem sabe, daqui possa surgir alguma mudança nesse sentido. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. Com a palavra, o nobre deputado Castelo Branco. Nobre deputado doutor Jorge Lula do Carmo. Nobre deputado Itamar Borges. Nobre deputado delegado Olim. Nobre deputado Rodrigo Gambale. Deputado Alex de Madureira. Nobre deputado Carlos Gianazzi. Nobre deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado Gil Diniz. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna hoje para pontuar 5 coisas. Primeira, eleições estão chegando. Quem fizer campanha em faculdade, universidade ou instituição de ensino, eu vou levar uma representação no Ministério Público, e se eu descobrir antes deste ato ilegal e criminoso acontecer, eu vou entrar com uma ação na Justiça pedindo ao tribunal que impeça liminarmente, porque isso não é permitido. Nós sabemos, né, que, infelizmente, durante os últimos anos, eles simplesmente invadiam as faculdades, invadiam as universidades para utilizar como forma de impulsionamento de sua campanha. Isso, para mim, que é abuso de poder econômico. Você utilizar de uma instituição pública, veja bem, uma instituição pública, diferentemente das igrejas, de templos, etc., uma instituição que pertence ao Estado, como uma universidade, onde você tem os seus amiguinhos, que geralmente o pessoal que dirige, que é reitor, que é diretor, sempre tem um amigaço do PT, do PCdoB e do PSOL, e vai permitir a utilização daquele espaço para ele conseguir angariar votos. É assim que muitos candidatos de esquerda conseguiram chegar ao poder, de forma ilícita. Então, eu vou entrar com processo na Justiça e representação no Ministério Público contra todo mundo que resolver fazer isso. Apesar de que esse ano eu acho que não vai acontecer, porque eles estão com esse negócio de fique em casa, e etc, etc. Muito vai me surpreender se durante a campanha todo mundo esquecer que existe coronavírus e resolver se reunir em uma universidade, faculdade para pedir voto. E que eu tenho quase absoluta certeza de que isso vai acontecer. Porque se existe uma coisa que esse pessoal é a pura hipocrisia personificada. Segundo ponto, eu entrei com mandado de segurança na CPI das fake news. Entrei com mandado de segurança contra um ato da mesa que proíbe a participação de deputados em CPIs que não são membros titulares. Participação de deputados que não são membros titulares em CPIs. Isso é inadmissível. Não pode um ato da mesa ser superior ao regimento interno.
Regimento interno tem mais poder, e o regimento interno nunca proibiu deputado A ou deputado B de participar de uma comissão ou de uma CPI em que ele não é titular. Então, eu estou procurando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que esse direito líquido e certo que é concedido aos deputados nesta Assembleia seja preservado, principalmente porque nós estamos falando de uma sessão que acontece de forma virtual. Não existe perigo de contágio nenhum. Então, eu vou procurar o Tribunal de Justiça, estou entrando com mandado de segurança para que esse direito seja preservado, principalmente porque a CPI das fake news, deputado Gil Diniz, está sendo instrumentalizada para atacar e perseguir os deputados conservadores, aqueles deputados que se posicionam favorável a este governo, com falácias e mentiras. E todos aqueles requerimentos que incomodam o PT, incomodam o PSOL, eles simplesmente são arquivados. Mais uma prova que essa CPI precisa ter pluralidade, de que essa CPI precisa ter o trabalho isento. E não está acontecendo isso. E é por isso que eu vou entrar com este mandado de segurança. Terceiro, eu entregarei uma questão de ordem direcionada à presidência desta casa, à mesa diretora desta Assembleia Legislativa, para que mude o entendimento daquilo que foi feito na CPI das fake news, onde os deputados que não são membros não podem simplesmente apresentar requerimentos. Ora, o PT, o próprio Partido dos Trabalhadores, que tem a minoria da casa, deputado Gil Diniz, resolveu fazer um ato contra a própria minoria. Porque se o deputado Douglas Garcia não pode fazer isso, todos os partidos que fazem parte da minoria, que não são contemplados por uma comissão, também não podem. É um absurdo, senhores. Mudar o entendimento de uma casa aqui, ó, tradicional, que sempre aconteceu dessa forma. Basta apresentar algo que o PT e o PSOL se sintam incomodados, que eles resolvem ferrar com a vida, mesmo daqueles deputados que, teoricamente, eles deveriam representar, que são os deputados da minoria. Quarto, eu entrarei com um pedido de direito de resposta no The Intercept Brasil, que é o jornal do Verdivaldo, em que eles fizeram uma matéria gigantesca, com várias mentiras a respeito do deputado Douglas Garcia, e não me procuraram para dar direito de resposta. Então, eu entrarei com um pedido de direito de resposta, e caso não seja atendido, eu vou entrar com um processo na justiça. A notificação extrajudicial chegará. E é necessário que dê a minha notificação extrajudicial com direito de resposta a mesma publicidade que foi dada às mentiras que foram contadas pelo The Intercept Brasil. E quinto, eu, senhores, estou representando na Procuradoria-Geral Eleitoral todos os partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. Nós sabemos que nos últimos dias o que não faltou foram ataques. Inclusive, nós tivemos uma corrente nas redes sociais para denunciar os ataques frontais que são feitos por pessoas como Jorge Soros no financiamento de pautas e agendas esquerdistas no Brasil e no mundo. E nós sabemos que no nosso país existem pelo menos 5 partidos políticos, e aqui eu quero elencar o PDT, o PCdoB, o PCB, o PPS e o PT. Todos esses partidos fazem parte de uma organização criminosa, uma organização internacional criminosa, chamada Foro de São Paulo. E isso daqui não é teoria da conspiração, isso daqui não é uma coisa que eu estou criando do absolutamente nada. O próprio Luiz Inácio Lula da Silva, aquele bandido, já confirmou a existência do Foro de São Paulo, e eles inclusive têm um site em que mostra todas as suas reuniões, tem atado inclusive essas reuniões, existem atas destas reuniões, e eu quero que a justiça brasileira, aqui representado pelo Procurador-Geral Eleitoral, provoque o Tribunal de Justiça, provoque o Tribunal Superior Eleitoral, para que venha, sim, caçar o registro de todos esses partidos, porque, de acordo com a lei, eles estão cometendo crime. Ora, vejam só o que diz a lei dos partidos políticos no seu artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e de estatuto do partido contra o qual fique provado, inciso 2, está subordinada a entidade ou governo estrangeiro. O Foro de São Paulo é uma entidade internacional criminosa
que utiliza e instrumentaliza partidos de esquerda, que existem inclusive aqui no Brasil, para fazer as suas vontades contra o próprio Brasil, contra a nossa própria nação. E isso, de acordo com a lei brasileira, de acordo com a lei dos partidos políticos, é crime. Esses partidos precisam pagar de acordo com a lei, ser penalizados por isso. É com esse fulcro que eu procuro a Procuradoria-Geral Eleitoral para que venha investigar os partidos que eu agora aqui acabei de elencar, para que sejam investigados, tendo a materialidade nisso, para que sejam imediatamente cancelados os seus registros. Não é possível que nós tenhamos no nosso Brasil partidos que se dobrem a entidades estrangeiras, partidos que se dobrem a essas entidades internacionais criminosas e que instrumentalizam este poder para fazer as suas vontades aqui no nosso país, e isso seja visto como algo comum, isso seja visto como algo corriqueiro. Estão solapando as leis brasileiras, estão simplesmente dando risada na cara das nossas instituições, e a Procuradoria Eleitoral precisa se manifestar com relação a isso. Nós temos também o jurista Modesto Carvalhosa, que com base nesses entendimentos também pediu à Justiça, diretamente à Justiça, o cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores, mas aqui, como não tenho essa capacidade postulatória, provoco as instituições que a possuem. O Ministério Público Eleitoral não pode se imiscuir de fazer algo tão grandioso para o nosso país, que é criminalizar e jogar à extinção esses partidos criminosos que seguem uma agenda criminosa e uma instituição criminosa. Esses partidos precisam ser extintos porque solaparam a lei, porque seguiram sim uma organização internacional criminosa, e isso, de acordo com a lei dos partidos políticos, senhor presidente, é crime. Então que fiquem cientes que todas essas ações que estão sendo feitas, contra os conservadores no Brasil, terão uma reação, e uma reação muito maior do que os senhores pensam, porque inclusive eu estou estudando levar essas questões à própria OEA, Organização dos Estados Americanos, para que reconheça o Foro de São Paulo como uma organização terrorista criminosa, já que o próprio Foro de São Paulo, ora, já pediu a extinção da OEA, para que a OEA reconheça, e tendo o poder que a OEA tem, vai lutar sim pela liberdade e contra as amarras desta organização internacional criminosa que existe. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convido Vossa Excelência a assumir os trabalhos. Presidente, enquanto o colega se encaminha, posso fazer uma comunicação? Claro. Eu só queria, em virtude da fala de Vossa Excelência, obviamente Vossa Excelência, se entender que é o caso de propor o mandato de segurança, é um direito de Vossa Excelência. Só queria dizer que eu avaliei os requerimentos que Vossa Excelência apresentou à CPI das fake news, e tirando um que Vossa Excelência queria a oitiva de uma funcionária da casa, e um que Vossa Excelência pediu a oitiva de um deputado federal, os demais que dizem respeito a um candidato ao governo do Estado de São Paulo e a empresas que teriam sido contratadas por este candidato, eu incorporei os pleitos de Vossa Excelência e já apresentei requerimento à CPI. Então, assim, grande parte dos pedidos, né, formulados por Vossa Excelência que não foram apreciados, eu estou refazendo na condição de membro. Então, fica a critério de Vossa Excelência, eu só queria dar essa tranquilidade de que parte dos pleitos serão feitos. Não sei se serão aprovados. Parte será feita, tá bom? Então, já fiz o requerimento. Agradeço imensamente a Vossa Excelência, deputada Janaína Pascoal, pelo senso de justiça em apresentar os requerimentos que foram negados na CPI das fake news. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre deputado Gil Diniz. Obrigado, presidente. Cumprimento os deputados presentes aqui no pequeno expediente, os nossos colaboradores, nossos funcionários, assessores, policiais militares e civis, e quem nos assiste pela Rede Alesp. Concordo com o deputado Douglas Garcia nessa questão do nosso direito, como parlamentar, de fazer parte, de participar das comissões, ainda que não sejamos membros. E é interessante ver a minoria trabalhar contra isso, votar contra isso. Deputada que chega aqui ao plenário Bebel,
nós precisamos garantir, ainda que possamos discordar em vários aspectos, do direito da minoria participar das comissões, ainda que virtuais. Eu agradeço a deputada Janaína Pascoal por esse gesto de reapresentar os requerimentos, porque justamente nós queremos participar do debate. Nós estamos aqui para isso. Cada deputado estadual, os 94 deputados estaduais, tem esse direito, tem essa prerrogativa. Eu entendo que nós estamos num momento excepcional, mas a regra até o momento, deputado Douglas, era justamente que cada deputado podia fazer suas solicitações em qualquer comissão. E agora inovam e a procuradoria dessa casa assina embaixo que cada comissão pode decidir se aceita ou não. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. E olha que, pelo menos no momento, eu ainda estou no partido que tem a maior bancada dessa casa. Agora, o mundo dá voltas. Amanhã eu posso estar sozinho, ou na próxima eleição a bancada pode diminuir, e a gente precisa preservar o direito da minoria. Veja que coisa! Eu subi aqui para defender os partidos que fazem oposição, ou pelo menos dizem que faziam oposição ao governo nessa casa. A gente precisa preservar esse direito. Acho que é fundamental isso, é básico isso. A gente precisa, cada deputado aqui precisa colocar a mão na consciência e entender o que está acontecendo nesse momento. Por isso que eu fiz uma emenda ao projeto do deputado Campos Machado, para que cada deputado que, mesmo não sendo membro efetivo de qualquer comissão, não só da ICPIs, que possam participar, pelo menos por 5 minutos, que é o tempo regimental que nós sempre dispomos. E eu espero que seja acatado. Isso é básico. É básico. Ah, mas se os 94 deputados quiserem acessar a comissão XYZ, é direito do deputado. Faz parte do processo legislativo, o debate. Faz parte do processo legislativo a obstrução. Faz parte do processo legislativo os acordos. Acordos lícitos, à luz do dia, não acordos espúrios. Agora, cercear um deputado por conta disso, olha, eu acredito que é terrível, né? Para que lado, para que caminho que nós estamos indo. E principalmente, deputado Douglas Garcia, nessa CPI, que eu acho que Vossa Excelência deve ser o deputado mais citado. Não me lembro, né? E olha que eu sempre acompanhei aqui o processo, né? Aqui na Assembleia, nas comissões, sempre tento acompanhar, mesmo quando não era parlamentar. E Vossa Excelência, com mandato, não pode participar, porque, veja, não é membro titular. Meu Deus do céu. Então vamos rever isso aqui. Voltando, eu ia falar sobre a questão do patrono da educação, né? Meu projeto que estava aqui ontem, mas antes disso, eu ia falar para a deputada Janaína Pascoal sobre o que Vossa Excelência trouxe aqui, dessa questão dos alimentos, da doação dos alimentos. Eu protocolei o projeto 416, de 2020, que a ementa dele aqui, rapidamente, dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de refeições prontas para o consumo e da outras providências. Vou passar para Vossa Excelência. Eu acho que está mais ou menos nessa orientação que a senhora coloca aqui da tribuna. É inaceitável, principalmente nesse período, né, de crise. Muitas pessoas passam necessidades básicas, a gente vê esse desperdício de alimentos. Então vamos tentar chegar num consenso. Agora eu não acho justo nem plausível nós perdermos aí toneladas de alimentos diariamente que estavam prontas para consumo, que poderiam ser consumidas, justamente por essas restrições. E olha, restrições duvidosas até. É lógico que a gente tem que tomar o cuidado de não dar um alimento estragado para quem está precisando, ou então deixar de responsabilizar alguém que doe, por exemplo, um alimento que esteja envenenado. Isso aí é crime até. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade. Já participei de grupos, alguns até questionam isso, né?
onde nós íamos às ruas doar ali o sopão, o famoso sopão. Quantas vezes, né? E assim, tentar levar um pouquinho de dignidade para essas pessoas, levar um cobertor, levar uma sopa, né? Uma vez até um morador de rua, Douglas, ele brincou comigo. Ele falou: o senhor não acha que a gente tem dente, não? Aí eu falei: mas por que você está perguntando isso? Porque você só traz sopa, não tem como trazer um franguinho, alguma coisa que dê para mastigar e tal? Eu dei risada. Ele dentro daquela simplicidade dele, e é verdade. E é verdade. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, pô, vamos fazer. Vamos tirar essas amarras, essa burocracia, pô, que está levando fome para a população que mais carece. Enquanto a gente tem alimento, a gente está estragando os alimentos. É impressionante. Então, tem esse projeto aqui, deputado, vou passar para Vossa Excelência, vamos tentar trabalhar junto. Se Vossa Excelência também quiser apresentar um novo projeto, fazer algumas correções, conte com o meu apoio também. E para finalizar, presidente, só falar um pouco, né, desse meu projeto, do patrono da educação em São Paulo. Eu sei que é muito caro para a esquerda o Paulo Freire, né? Eles chamam o Paulo Freire, nem chamam o Paulo Freire de professor, chamam de educador. O Paulo Freire é patrono da educação na cidade de São Paulo, do Brasil, é patrono da educação no Brasil, deputado Douglas. Secretaria de Educação, ela coloca aqui, ó, o que é um patrono? Patrono é aquela personalidade escolhida para ser homenageada por algo ou alguém no âmbito religioso, por exemplo. O patrono pode ser considerado um padroeiro, ou seja, algum santo que é conhecido por defender determinado grupo de pessoas ou situação específica. Nas Forças Armadas, os patronos são figuras heróicas, escolhidas para defender uma unidade militar, por exemplo. O patrono também é aquele que defende, aconselha e direciona. Na educação, o termo está representado no nome de cada unidade. Caso seja uma mulher, a homenageada, a forma correta de designá-la é patronesse. Preservar a história e homenagear aqueles que contribuíram de forma positiva para a educação ou com grandes exemplos para o mundo também é missão da rede estadual paulista. E prossegue aqui. E por isso que eu coloquei esse projeto de patrono da educação, José de Anchieta, Padre José de Anchieta, ou São José de Anchieta para os católicos, deputada Bebel, justamente para homenagear esse que fundou o primeiro colégio no estado de São Paulo. Nós precisamos resgatar essa história também. Eu não quero trazer aqui a luta de classes. Muitos podem trazer aqui, tentar fazer esse anacronismo de falar, olha, tem a questão da exploração, isso, aquilo. Padre José de Anchieta, se ele fosse fundador, se ele tivesse ido para, por exemplo, os Estados Unidos, deputado Douglas, ele seria um pai fundador daquele país. E nós estamos deixando a nossa história, esses nossos construtores do Brasil, deixados de lado. Eu entendo que é muito caro a figura do Paulo Freire para a esquerda, mas ele já no site aqui da Educação, né, de São Paulo, da Secretaria de Educação, fala, o Paulo Freire já é homenageado em 2, 3 escolas, já é patrono na cidade de São Paulo. Por que não? José de Anchieta, que fundou a cidade de São Paulo, não colégio, por que não? Essa Assembleia Legislativa homenageá-lo como patrono da educação no nosso estado. Vou trazer esse debate aqui para a tribuna, convido os deputados a votarem sim ao meu projeto, e quem vota não, pelo menos dá o quórum. Não fazer essa obstrução e deixar. Eu acredito que nesse momento, a esquerda, Bebel, com todo respeito, não tem votos para aprovar nessa Assembleia Paulo Freire como patrono da educação. E nós vivemos um momento no Brasil que eu acredito sim que essa Casa Legislativa pode trazer esse símbolo da educação, não só da educação paulista, mas da educação brasileira também, como patrono da educação nesse estado, né? Estado mais pujante da nossa federação. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no grande expediente, gostaria de chamar para fazer uso da palavra o nobre deputado Caio França, nobre deputado Coronel Nishikawa, nobre deputado Tenente Nascimento,
Nobre deputada Valéria Bolsonaro. Nobre deputado Ed Thomas. Convido para fazer uso da palavra a nobre deputada professora Bebel Lula. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Convido o nobre deputado Gil Diniz para assumir os trabalhos na presidência. Boa tarde, senhor presidente. Neste momento, nobre deputado Gil, cumprimento a mesa diretora de trabalhos, juntamente com ele. Cumprimento o deputado Douglas Garcia e deputada Janaína Pascoal. Porque somos nós que estamos aqui, então dá para nominar, né, deputada? Mas, em todo caso, Gil, eu vou começar pelo que você terminou, né? E não é uma questão de contrariedade, é que o Paulo Freire já tem o título de patrono, aliás, não patrão, patrono. E, olhando a trajetória de um e de outro, né, veja bem, quando os portugueses vieram para cá, os indígenas aqui estavam, né? Estavam e têm a sua cultura até hoje, né? Na Amazônia, tudo aqui no estado de São Paulo, pega ali Itanhaém, lá do Ubatuba, você vai embora, você encontra indígenas. Eles ainda são donos, né, dessa terra e não abrem mão da sua forma de ser educado, são educados de acordo com a sua identidade, de acordo com, enfim, o seu meio. Ele tem o habitat dele, assim dizendo. Indígena é assim. Eu tive a oportunidade ímpar, quando eu estive no Conselho Nacional de Educação, de ir lá na cabeça do cachorro, São Gabriel da Cachoeira. Trabalho lindo, 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 assim, de se imaginar como é que é uma escola indígena. Primeiro, as aulas atribuídas, ministradas por eles, e, ao mesmo tempo, como é que eles têm uma visão muito mais avançada que nós, enfim, na zona urbana, né, por assim dizer. E o que eu pude observar, teve uma coisa que me chamou a atenção, foi que a sala de aulas ela era separada, né, por os bancos muito rudimentares ainda, e depois um espaço muito amplo. E eu, então, perguntei, e me responderam o seguinte: não, é que a gente não tem essa coisa de, primeiro, matemática, ou português, ou história, geografia. A gente trabalha um conteúdo, e depois a gente, quando se percebe que a criança, o indígena jovem, cansa, aí vai para a dança, vai para a pintura, que é o sonho. É a integração, né, da disciplina, e, na prática, eles já fazem uma interdisciplinariedade que nós ainda não conseguimos fazer. Com todos os aparatos tecnológicos que nós temos, nós ainda não conseguimos fazer. Estou fazendo esse preâmbulo para entender, para dizer o seguinte, deputada Gil. Eu acho que, quando tem alguém que já é patrono e a gente tirá-lo disso, eu acho que a gente deveria, na verdade, procurar manter e ver em que a gente colocaria, por exemplo, o padre Anchieta, né? Porque o padre Anchieta, na minha opinião, ele vinha de uma companhia e, enfim, e teve um papel, não foi de educador, catequizador. A aculturação, que eu discordo, entendeu? É você, de certa maneira, não respeitar aquilo que é identitário numa determinada etnia, num grupo, vamos assim dizer. Então, por esta razão é que eu não concordo com o projeto de Vossa Excelência. E eu não vou rasgar seda para o Paulo Freire. Não vou. Eu sei a história do Paulo Freire, história espetacular, foi tirado, foi mandado embora do Brasil,
tem um projeto de alfabetização reconhecido até hoje. Veja bem, Paulo Freire trabalha com alfabetização não de forma linear, como nós aprendemos, mas a gente tem a palavra, ele trabalha com a ideia da palavra geradora, e essa palavra, através da palavra, que vai alfabetizando e vai criando os conceitos e vai formando as pessoas. Então, a defesa do Paulo Freire, para nós, ela é cara, não é por ser de esquerda ou de direita, é pelo papel que ele cumpriu na educação de adultos, né, que não tiveram oportunidade de estudar. E mais que isso ainda, o projeto de alfabetização dele é reconhecido internacionalmente. É o que mais título tem. Então, eu acho que é muito ruim, né, nós criarmos essa briga de direita e de esquerda. Vossa Excelência dizia, não tem que ser uma coisa ideologizada. Está ideologizada. Por isso é que nós não estamos conseguindo chegar num denominador comum. Nós temos que chegar nesse denominador comum sem acabar com sem negar a trajetória de ninguém, tá? Sem negar a trajetória. Embora, né, com as observações, eu tenho observações segundo as quais as fiz. Deputado Gil, hoje estou muito feliz porque finalmente o Fundeb ele foi aprovado, acho que está sendo promulgado pelo Senado Federal, né? Isso vai ser um avanço significativo para a educação básica pública brasileira. Não é mérito de um ou de outro, mas de toda a sociedade brasileira e os parlamentares, tanto do Congresso, na Câmara de Deputados, quanto do Senado, portanto, todo o Congresso Nacional teve um papel fundamental, né, para que avançássemos nessa ideia do Fundeb permanente, constitucionalizasse, transformasse numa política de Estado, porque não dava para ficar prefeitos ficar com pires na mão, né, pedindo recursos, por exemplo, sobretudo, para a educação, né? E a educação infantil, essa que me dói. Eu sei da intenção da deputada Janaína trabalhar um projeto de adoção. Eu tenho orgulho, deputada, de ser uma mãe adotante. Eu adotei uma filha e sei o quão importante é a gente contribuir para tirar uma criança, no meu caso, pobre e negra, da rua. E hoje essa menina, a Maria Manuela, é um orgulho para nós. Desenvolveu potencialmente, né, muito. Está com 11 anos. Se a senhora conversar com ela, uma desenvoltura assim, né? E eu tenho muito orgulho disso. Então, acho que é uma grande coisa e acho que vai ser muito importante, sim, desburocratizar. E eu sei o quanto eu sofri para adotar a Maria Manuela. Eu tive que ir até, vou ser sincera, pegar a Maria Manuela, ficar 3 anos com ela em outro nome, para depois usar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque criou um vínculo comigo e aí o juiz me dá como direito, né, de ser a mãe da Maria Manuela. Então, quando eu estou falando do Fundeb, eu estou falando da oportunidade dessas crianças também, né? Porque a mãe pobre, ela não pobre, mas digamos que não média, mas que está ali, ela fala, eu gostaria de adotar, mas não tem condições de pagar a escola. Se tiver creches e pré-escolas, beleza, nós estamos resolvendo. Então, o Fundeb vem ao encontro deste anseio, como nós tiramos, como nós incentivamos mães a adotarem crianças para que elas possam cuidar e pôr essas crianças na escola sem que ela tenha que pagar a escolinha, né? E isso, no Fundeb, de tudo, inclusive a valorização profissional que nos interessa, deputada, o que mais me deixou muito feliz foi os 5,20% ali para a educação infantil, para ser aplicado
na educação infantil, seja na construção, enfim, no projeto político-pedagógico, portanto, como etapa formativa da educação básica, não, como é que eu chamaria isso, de um depósito criança, no passado foi isso, ou aquelas escolinhas baratinha que se pagava, que a senhora ia ver, a criança estava estudando no porão, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma marca muito importante esse Fundeb na vida dessas crianças. E, para fechar a minha fala, vou fechar, de fato, pedir para os pais, pedir para os estudantes, se o governo aqui do Estado de São Paulo insistir em abrir a escola, por favor, neste momento de pandemia, não, porque eles são os mais fáceis de contrair e levar para casa e acometer pais e avós. Então, chegamos até aqui, então vamos terminar o ano e aí pensamos, né, numa forma de caminhar 2020 e 2021 junto. É isso, muito obrigada. Com a palavra, o nobre deputado agente federal Danilo Balas, deputado Teonílio Barba Lula, deputado Sebastião dos Santos. Encerrada a lista dos oradores no grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Para falar pelo artigo 82, em nome da liderança do PTB. Vossa Excelência, o tempo regimental. Nobre deputada professora Bebel, antes de Vossa Excelência se retirar, me permita tecer comentários a respeito da fala da senhora com relação ao padre José de Anchieta. Eu acho que esse é um tema muito importante para o Estado de São Paulo, porque nós estamos falando a respeito do patrono da educação paulista, nós ainda estamos debatendo para decidir qual será, se será Paulo Freire, se será padre José de Anchieta. Eu tenho um imenso respeito pela senhora, principalmente depois que eu vi a senhora cantando a canção do Exército aqui no plenário. Eu realmente não esperava, fiquei assim, emocionado. Eu falei, quem diria, deputada professora Bebel, sabe, uma canção que é muito querida por nós, né? Nós que admiramos o trabalho dos militares, e foi uma surpresa para mim. Então, o conhecimento que Vossa Excelência tem com relação à educação, eu tenho certeza que é ímpar. Eu não sou educador, Vossa Excelência é professora, teve todo o seu currículo formado nesse sentido. Entretanto, eu acredito que isso não tira a minha legitimidade também para discutir sobre o tema, até porque eu vim de escola pública, estudei em escola pública toda a minha vida, e eu entendo o deputado Gil Diniz, quando traz a essa Assembleia Legislativa um projeto de lei enaltecendo o padre José de Anchieta como patrono da educação paulista. Padre José de Anchieta, quando ele chegou aqui, ele veio, e muito mais do que uma questão de simples catequese, porque catequizar, querendo ou não, também é uma forma de ensino, mas ele trouxe a educação de fato para os índios. Vossa Excelência, por exemplo, disse que teve a oportunidade de conhecer algumas tribos indígenas, não é verdade? Então, eu acredito que Vossa Excelência deve isso ao padre José de Anchieta, porque o padre José de Anchieta ele teve o esforço de aprender a língua dos índios para poder ensinar a esses mesmos índios a língua portuguesa. Então, se ele não tivesse esse esforço de aprender para poder ensinar, veja só que situação, jamais nós teríamos esse contato. Então, nós temos esse contato hoje com a comunidade indígena graças ao padre José de Anchieta. E veja só, não há qualquer tipo de método educacional. Uma coisa é você ensinar uma criança sabendo a língua da própria criança. Outra coisa é você não fazer ideia de como se falar, aprender para depois repassar o conteúdo em uma língua que não existia simplesmente um dicionário ou qualquer coisa nesse sentido. Ele quem fez essa tradução, ele quem ensinou e letrou os nossos índios, ele quem fez com que essa comunicação entre as comunidades indígenas e o povo brasileiro, né, que não querendo retirar as comunidades indígenas do povo brasileiro, mas aqui dizendo, entre a comunidade indígena e os portugueses existirem, né, e hoje nós temos o povo brasileiro através dessa comunicação. Então, eu acredito que
o padre José Anchieta, ele merece esse título de patrono da educação paulista pelo que ele representou na história da educação brasileira. Digamos assim, com todo o respeito que Vossa Excelência tem à figura de Paulo Freire, eu tenho minhas divergências com relação a isso, mas desde que o padre José Anchieta começou este trabalho de educar, de trazer a língua portuguesa aos índios, nós tivemos o início de um processo de alfabetização no Brasil. E a partir do momento em que o Brasil reconheceu Paulo Freire como patrono ou começou a endeusá-lo, nós começamos um processo de analfabetização do Brasil, porque o nosso país, infelizmente, hoje nós temos um sistema progressivo em que as crianças simplesmente passam de ano sem saber escrever, sem saber ler, sem saber fazer conta, né? E eu acredito que isso é muito mais do que um simples problema estrutural. Isso está, a raiz do problema, ela encontra uma base completamente ideológica, né? Apesar da senhora discordar com relação a trazer este debate entre esquerda e direita, a educação no nosso Brasil hoje, os amálgamas e os principais males dela estão em uma base completamente ideológica. E a retirada de Paulo Freire como patrono da educação, acredito que seja um grande passo, se não o primeiro passo, de nós conseguirmos fazer com que esse problema seja resolvido. Porque o método educacional de Paulo Freire se mostrou um verdadeiro fracasso. Vossa Excelência deve concordar comigo, porque nós vimos o número de analfabetos no Brasil, não apenas analfabetos no sentido literal, mas analfabetos funcionais também, de não conseguirem fazer uma interpretação de texto, de não conseguirem se comunicar, de não conseguirem ler, de não conseguirem fazer absolutamente nada. Então, este problema, ele está desde o ensino fundamental até o ensino superior, onde pessoas que hoje se encontram nas faculdades estão mais preocupadas em militar do que, de fato, aprender e repassar conhecimento, e produzir conhecimento. Universidade de São Paulo, por exemplo, há quantos anos a FEFELESH não produz filosofia? Apenas teses e mais teses de um mesmo sentido, de um mesmo jargão, de um mesmo lugar comum. Então, eu acredito que todos esses problemas na educação do nosso país podem ser sanados se nós começarmos a mudar e se nós começarmos a indicar um novo, um novo objetivo, um novo ponto de partida, uma nova referência. Né? E essa referência atualmente, para concluir, senhor presidente, não está atingindo o objetivo, que é o Paulo Freire. Né? E algo muito curioso foi que agora a senhora, como contrário ao conservadorismo, mostrou uma disposição conservadora em manter Paulo Freire. Né? Então, eu acredito que aquilo que é bom para o nosso país, nós devemos manter, mas Paulo Freire não é um caso bom para o nosso país, então nós devemos urgentemente mudá-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Para uma comunicação, senhor presidente. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 2 minutos. Senhor presidente, queria registrar aqui, antes de tudo aplaudindo o discurso do deputado Douglas Garcia, a respeito de comentário proferido pelo governador do Estado antes de ontem, a respeito do presidente Bolsonaro. O senhor, abre aspas, o senhor não vai afrontar a democracia, como se o presidente Bolsonaro é que estivesse afrontando a democracia. Eu quero deixar aqui registrado que quem afronta a democracia é o seu ditador João Dória, que se reúne na calada da noite com presidentes de poder, aqui na capital do estado de São Paulo e também fora da capital, para ficar conspirando contra o presidente Bolsonaro e o seu governo, para desestabilizá-lo e para fazer de tudo para que suas pautas não caminhem. Então, quem está afrontando a democracia é o governador João Dória, que é uma pessoa que normalmente é muito simpática na frente das câmeras, das lentes das câmeras, e naquele puleiro que ele armou lá no Palácio dos Bandeirantes, é exatamente um puleiro. É exatamente um puleiro de que eu lembro quando eu era criança, que eu ia no galinheiro ali atrás de casa. Todos os pombos em cima, pombo sempre muito cheio de si, pequeno e que faz muito excremento. É a cara do governador do estado de São Paulo. E ficar dizendo que o presidente Bolsonaro é quem está afrontando a democracia, quando, na verdade, é ele o maior promotor das liberdades individuais que nós já vimos até os dias de hoje. Aí, quando ele responde à altura jornalistas que são, como bem disse o deputado Douglas, são cultivados num ambiente ideológico, ele responde à altura, estes se sentem atacados, distorcem a realidade e promovem figuras como o seu João Dória. Graças a Deus,
as pesquisas que estão aí mostram que o governador João Dória não tem nenhuma simpatia da população paulista. Obrigado, senhor presidente. Convido o nobre deputado Douglas Garcia a assumir os trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputado Gil Diniz. Vou fazer uma breve comunicação. Tem Vossa Excelência a palavra para uma comunicação. Presidente, a deputada Bebel, a professora Bebel, que eu respeito muito, né? Só para explicar, não existe hoje um patrão da educação paulista. Nós estamos discutindo, tem um projeto do deputado Gianazzi, que coloca Paulo Freire como patrão da educação do Estado de São Paulo, e nós apresentamos o nome do José de Anchieta, Padre José de Anchieta, São José de Anchieta. Mas eu vou trazer esse debate aqui para a tribuna, até para esclarecer os deputados, 94 deputados, sobre o papel do Padre José de Anchieta na história brasileira, principalmente na história da educação brasileira, deputado Frederico Dávila. O deputado Bebel disse sobre a questão do aculturamento. Mas vejam só, vejam ali, o ano de 1554, por exemplo, ele chega um pouco antes em São Paulo. Como que esses portugueses, deputado Douglas, ou como que esses padres, Padre Anchieta, espanhol, como que eles conseguiram se comunicar com os índios? Eles foram, por um acaso, aculturados por esses índios? Padre José de Anchieta, ele foi o primeiro a escrever a gramática da língua tupi. Vejam só, você que acompanha a Rede Alesp, joga aí no Google, Tratado de Iperoig. Iperoig ali na região de Ubatuba. Franceses e portugueses disputavam os territórios brasileiros. E quem foi, junto com o padre Manuel da Nóbrega, deputado Douglas Garcia, negociar a paz entre a Confederação dos Tamoios com os portugueses aqui do Planalto de Piratininga, por exemplo? Foi o padre José de Anchieta, que foi traduzir a conversa entre Cunhambebe, o chefe indígena, e o padre Manuel da Nóbrega. Ele não é só um educador, ele é um professor com P maiúsculo, é um estadista também, é um construtor do Brasil, é um pai fundador do Brasil, de São Paulo e do Brasil. Por isso eu apresentei o nome do padre José de Anchieta, mas eu vou trazer esse tema ao debate em outras oportunidades para esclarecer os nossos pares. Lembrando, Paulo Freire já é patrono da educação na cidade de São Paulo, da educação nacional, e nós queremos agora trazer para esse plenário aqui a discussão. Quem será o patrono, esse símbolo da educação paulista? Paulo Freire ou José de Anchieta? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Barba. Havendo acordo entre liderança, peço o levantamento da presente sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Está levantada a sessão.